Decreto-Lei 200. Paramos no título 3 do Planejamento, do Orçamento-Programa e da Programação Financeira. Artigo 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores do Presidente da República. Parágrafo 1. Cabe a cada ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente a seu ministério e ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente o Presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais e na elaboração da programação geral do governo. Parágrafo 2. Com relação à administração militar, observar-se-á a finalidade precípua que deve regê-la, tendo em vista a destinação constitucional das Forças Armadas sob a responsabilidade dos respectivos ministros, que são os seus comandantes superiores. Parágrafo 3. A aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é de competência do Presidente da República. Artigo 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa, serão considerados, além dos recursos consignados no orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do governo. Artigo 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão em conjunto a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Artigo 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa, e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso. Título 4. Da Supervisão Ministerial. Artigo 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32 que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. Artigo 20. O ministro de Estado é responsável perante o Presidente da República pela supervisão dos órgãos da administração federal enquadrados em sua área de competência. Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério nos termos desta lei. Artigo 21. O ministro de Estado exercerá a supervisão de que trata este título com apoio nos órgãos centrais. Parágrafo único. No caso dos ministros militares, a supervisão ministerial terá também como objetivo colocar a administração dentro dos princípios gerais estabelecidos nesta lei, em coerência com a destinação constitucional precípua das Forças Armadas, que constitui a atividade afim dos respectivos ministérios. Artigo 22. Haverá, na estrutura de cada Ministério Civil, os seguintes órgãos centrais. Inciso 1. Órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro. Inciso 2. Órgãos centrais de direção superior. Artigo 23. Os órgãos a que se refere o item 1 do artigo 22 têm a incumbência de assessorar diretamente o ministro de Estado e, por força de suas atribuições, em nome e sob a direção do ministro, realizar estudos para a formulação de diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se em Inciso 1. Uma Secretaria-Geral. Inciso 2. Uma Inspetoria-Geral de Finanças. Parágrafo 1. A Secretaria-Geral atua como órgão setorial de planejamento e orçamento na forma do título 3 e será dirigida por um secretário-geral, o qual
poderá exercer funções delegadas pelo Ministro de Estado. Parágrafo 2. A Inspetoria-Geral de Finanças, que será dirigida por um inspetor-geral, integra como órgão setorial os sistemas de administração financeira, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperação com a Secretaria-Geral no acompanhamento da execução do programa e do orçamento. Parágrafo 3. Além das funções previstas neste título, a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as atribuições de órgão central dos sistemas de planejamento e orçamento, e a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, as de órgão central do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria. Artigo 24. Os órgãos centrais de direção superior, o artigo 22, item 2, executam funções de administração das atividades específicas e auxiliares do Ministério e serão preferentemente organizados em base departamental, observados os princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de Estado, inciso 1, assegurar a observância da legislação federal. Inciso 2, promover a execução dos programas do governo. Inciso 3. Fazer observar os princípios fundamentais enunciados no título 2. Inciso 4. Coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar a sua atuação com a dos demais ministérios. Inciso 5. Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar, no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Inciso 6. Proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas. Inciso 7. Fortalecer o sistema do mérito. Inciso 8. Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos. Inciso 9. Acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços. Inciso 10. Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro. Inciso 11. Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Artigo 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente, inciso 1, a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. Inciso 2. A harmonia com a política e a programação do governo no setor de atuação da entidade. Inciso 3. A eficiência administrativa. Inciso 4. A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante... Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante a adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento. A linha A. Indicação ou nomeação pelo ministro ou, se for o caso, eleição dos dirigentes da entidade conforme sua natureza jurídica. A linha B. Designação pelo ministro dos representantes do governo federal nas assembleias gerais e órgãos de administração ou controle da entidade. A linha C. Recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam ao ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da programação financeira aprovados pelo governo. A linha D. Aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade, no caso de autarquia. A linha E. Aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos representantes ministeriais, nas assembleias e órgãos de administração ou controle. A linha F. Fixação em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas de pessoal e de administração. A linha G. Fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas. A linha H. Realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade. A linha I. Intervenção por motivo de interesse público. Artigo 27. Assegurada a supervisão ministerial,
O Poder Executivo outorgará aos ministros, artigo 27, assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da administração federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal ou regulamentar. Parágrafo único. Assegurar-se-á às empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de financiamento idênticas às do setor privado, cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao plano geral do governo. Artigo 28. A entidade da administração indireta deverá estar habilitada a: inciso 1. Prestar contas da sua gestão pela forma e nos prazos estipulados em cada caso. Inciso 2. Prestar a qualquer momento, por intermédio do Ministro de Estado, as informações solicitadas pelo Congresso Nacional. Inciso 3. Evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou cuja adoção se impuser no interesse do serviço público. Artigo 29. Em cada Ministério Civil, além dos órgãos centrais de que trata o artigo 22, o Ministro de Estado disporá da assistência direta e imediata de: inciso 1. Gabinete. Inciso 2. Consultor jurídico, exceto no Ministério da Fazenda. Inciso 3. Divisão de Segurança e Informações. Parágrafo 1. O gabinete assiste o Ministro de Estado em sua representação política e social e incumbe-se das relações públicas, encarregando-se do preparo e despacho do expediente pessoal do ministro. Parágrafo 2. O consultor jurídico incumbe-se do assessoramento jurídico do Ministro de Estado. Parágrafo 3. A Divisão de Segurança e Informações colabora com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações. Parágrafo 4. No Ministério da Fazenda, o Serviço de Consulta Jurídica continua afeto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos seus órgãos integrantes, cabendo a função de consultor jurídico do Ministro de Estado ao Procurador-Geral nomeado em comissão pelo critério de confiança e livre escolha entre bacharéis em Direito. Título 5. Dos Sistemas de Atividades Auxiliares. Artigo 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade, auditoria e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. Parágrafo 1. Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Parágrafo 2. O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema. Parágrafo 3. É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da administração. Parágrafo 4. Junto ao órgão central de cada sistema, poderá funcionar uma comissão de coordenação cujas atribuições e composição serão definidas em decreto. O artigo 31 foi revogado. Outro artigo 31 aqui que foi dado pelo Decreto-Lei 900 de 69, super recente. Artigo 31. A estruturação dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordinação dos respectivos órgãos centrais serão estabelecidas em decreto. Título 6. Da Presidência da República. Artigo 32. A Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete Militar,
Também dela fazem parte, como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República, inciso 1, o Conselho de Segurança Nacional. Inciso 2, o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Inciso 3, o Conselho de Desenvolvimento Social. Inciso 4, a Secretaria de Planejamento. Inciso 5, o Serviço Nacional de Informações. Inciso 6, o Estado-Maior das Forças Armadas. Inciso 7, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Inciso 8, a Consultoria Geral da República. Inciso 9, o Alto Comando das Forças Armadas. Inciso 10, o Conselho Nacional de Informática e Automação. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Civil, o chefe do Gabinete Militar, o chefe da Secretaria de Planejamento, o chefe do Serviço Nacional de Informações e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas são ministros de Estado titulares dos respectivos órgãos. Artigo 33. Ao Gabinete Civil incumbe: inciso 1. Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições e, em especial, nos assuntos referentes à administração civil. Inciso 2. Promover a divulgação de atos e atividades governamentais. Inciso 3. Acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e coordenar a colaboração dos ministérios e demais órgãos da administração no que respeita aos projetos de lei submetidos à sanção presidencial. Artigo 34. Ao Gabinete Militar incumbe: inciso 1. Assistir direta e indiretamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições e, em especial, nos assuntos referentes à segurança nacional e à administração militar. Inciso 2. Zelar pela segurança do Presidente da República e dos palácios presidenciais. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Militar exerce as funções de secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional. Título 7. Dos Ministérios e respectivas áreas de competência. Artigo 35. Os ministérios são os seguintes: Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, Ministério dos Transportes, Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério das Minas e Energia, Ministério do Interior, Ministério da Educação e Cultura, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério da Saúde, Ministério das Comunicações, Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica. E acabou, né? Finalmente. Parágrafo único. Os titulares dos ministérios são ministros de Estado. Artigo 36. Para auxiliá-lo na coordenação de assuntos afins ou interdependentes que interessem a mais de um ministério, o Presidente da República poderá incumbir de missão coordenadora um dos ministros de Estado, cabendo essa missão na ausência de designação específica do ministro de Estado, chefe da Secretaria de Planejamento. Parágrafo 1. O ministro coordenador, sem prejuízo das atribuições da pasta ou órgão de que for titular, atuará em harmonia com as instruções emanadas do Presidente da República, buscando os elementos necessários ao cumprimento de sua missão, mediante cooperação dos ministros de Estado em cuja área de competência estejam compreendidos os assuntos objeto de coordenação. Parágrafo 2. O ministro coordenador formulará soluções para a decisão final do Presidente da República. Artigo 37. O Presidente da República poderá prover até 4 cargos de ministro extraordinário para o desempenho de encargos temporários de natureza relevante. Parágrafo único revogado. Artigo 38. O ministro extraordinário e o ministro coordenador disporão de assistência técnica e administrativa essencial para o desempenho das missões de que forem incumbidos pelo Presidente da República, na forma por que se dispuser em decreto.